Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, queridos telespectadores, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos, pela graça de Deus, mais uma vez aqui, juntos, examinando as Escrituras. E nós vamos ler hoje no livro de Apocalipse, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo até onde o Senhor permitir, e nós vamos meditar nestas palavras. Vamos ler então em Apocalipse, capítulo 10, do versículo 5 em diante, que a palavra assim nos diz: E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Amém. O que significa essa palavra? Nós vemos que Apocalipse é uma palavra que vem do grego, significa revelação. Toda revelação vem de Deus. Este livro é o livro da revelação, está nos relatando coisas que aconteceram, coisas que acontecem e coisas que acontecerão ainda. Então, por este livro de Apocalipse, por este livro da revelação, nós vemos que o anjo, o mensageiro de Deus, o anjo que estava sobre o mar, levantou a sua mão, sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou o céu, que criou o que existe no céu, que criou a terra e o que existe na terra, e o mar e o que existe no mar, que não haveria mais demora, que nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, o mistério de Deus. Então este anjo, este mensageiro, é um portador de uma mensagem, de uma profecia. Este anjo é uma pessoa que está transmitindo a palavra de Deus. Uma pessoa, não só uma pessoa, mas muitas pessoas que estão sendo usadas por Deus. É um anjo de Deus, um mensageiro de Deus, que está com os pés sobre a terra e sobre a água, que está transmitindo o evangelho no mundo todo, o evangelho da verdade. Estas pessoas, estes profetas, estão transmitindo a palavra de Deus, e aqui diz que não haveria mais tempo, que tudo jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o que existe no céu, a terra, o que existe na terra, o mar, o que existe no mar. Quem criou tudo isso foi Deus. Então, por Deus, em nome de Deus, que o nome de Deus revelado é Jesus, por Jesus não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, que esse foi o sexto anjo, nos dias da voz do sétimo anjo, da sétima manifestação de Deus para renovar a terra, então se tocaria a trombeta de Deus, se cumpriria o mistério de Deus como havia sido anunciado. A trombeta, nós estamos aqui, eu estou aqui falando a palavra de Deus, eu estou tocando a trombeta de Deus, eu estou transmitindo a palavra de Deus. Tocar a trombeta de Deus é transmitir a palavra de Deus, é transmitir o que Deus quer que seja transmitido. Eu estou transmitindo a palavra de Deus. Eu sou uma das pessoas que está transmitindo a palavra de Deus. Eu não falo coisas minhas, eu falo o que o Pai me dá e eu transmito conforme Ele me dá. Quem quiser ouvir, amém. Quem não quiser ouvir, a pessoa tem o livre-arbítrio, tem a liberdade para escolher o seu caminho. No dia da voz do sétimo anjo, a voz, veja bem,
na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, quando ele falar o que Deus mandar falar, então seria revelado, cumprido o mistério de Deus. Este sétimo anjo está aqui no capítulo 11, no versículo 15 em diante. A palavra diz: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, quando este anjo tocar a sua trombeta, quando este anjo anunciar esta nova revelação do Evangelho, revelar este mistério de Deus guardado desde a antiguidade, então o mundo vai pertencer ao Senhor Jesus Cristo e a Deus. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os reinos do mundo, o Senhor virá, resgatará a sua igreja, como está escrito, e os 24 anciões que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Eiraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Então é este tempo, quando este sétimo anjo tocar a sua trombeta, anunciar a sua palavra, o Senhor dominará a terra. Chegará o tempo dos mortos, quando os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos que estiverem servindo a Deus serão transformados, e subiremos todos ao encontro do Senhor nos ares. E todos receberão o galardão. Dar galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Chegou o tempo de Deus cumprir a sua palavra integralmente, punindo severamente aquelas pessoas que, ao invés de fazer a vontade de Deus, estão destruindo o que Deus constrói, estão desfazendo o que Deus tem feito. Então não seja você assim. Seja você um dos que constroem, um dos que elevam, um dos que louvam a Deus e fazem a sua vontade. Veja aqui que o ímpio não está contando a condenação do ímpio. Chegou o tempo de destruir os que destroem a terra, mas quem vai receber galardão? Chegou o tempo aqui, sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome. Ainda os que não temem o nome de Deus, que não são santos, ainda não vão receber o prêmio deles, não. O prêmio deles será a condenação. Então nós vemos aqui: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Então abriram-se o céu e o templo de Deus, e a arca do concerto vai reaparecer, porque é um testemunho. A arca do concerto que havia sido dada lá no tempo de Moisés, dentro estavam o maná, estava a vara de Arão que havia florescido, são testemunhos, e as pedras da lei são testemunhos que nós vamos ver, coisas que foram feitas segundo a ordenança de Deus, lá quando existia a lei. Então isso está guardado para testemunho, porque a nossa arca hoje é Jesus Cristo. O que conduz a nossa salvação, o poder de Deus está em Cristo. Então nós vemos, esta nossa arca está em nós, mas esta primeira arca será mostrada como testemunho, assim como os sinais nas mãos de Cristo, nos pés, o lado, como ele mostrou para Tomé também. Veja aqui o meu lado, põe a tua mão, veja que não sou um espírito, mas sou de carne. Ele ainda não havia sido transformado, havia ressuscitado para vencer a morte. Se o Senhor houvesse ressuscitado num corpo espiritual, o corpo físico não havia vencido a morte. Ele ressuscitou num corpo físico para vencer a morte. Ele venceu a morte física e transformou o seu corpo físico num corpo celestial quando ele foi arrebatado ao céu e subiu ao céu. Ali ele teve também a vitória sobre a morte espiritual que ele já havia vencido ali no Calvário. Então nós vemos aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, estas coisas aqui vão acontecer. Só que o livro de Apocalipse é uma revelação de Deus que comporta muitas interpretações. Mas nós temos que pensar sempre assim: não vamos fugir da simplicidade que há em Cristo Jesus. Cristo não é
nada complicado, não é nada difícil servir a Deus. Nós precisamos ter cautela. Não vamos ouvir qualquer pessoa, vamos ouvir tudo, a palavra diz, mas reter o que for bom, não importa de onde venha. Foi bom, mesmo que venha da jumenta lá, como Balaão, aconteceu com Balaão, a jumenta repreendeu o profeta, e o profeta deu ouvidos, não morreu naquele dia, porque deu ouvidos à jumenta. Então nós temos que saber, se Deus usou uma jumenta para falar com o profeta, quem sou eu para querer julgar uma pessoa, outra pessoa que está falando a palavra de Deus? Vamos ouvir, eu vou ouvir, e o Senhor vai colocar no meu coração. Muitas vezes eu tenho visto pessoas transmitindo a palavra de uma forma bem gostosa de se ouvir. Nós sentimos alegria, prazer, chegamos até a nos quebrantar durante a explanação. Nós nos emocionamos profundamente, mas depois, quando começamos a meditar, meditando naquilo que foi dito, nós começamos a ver que tinha muita coisa que não era de Deus, era do homem, e nós somos humanos, a gente se emociona com qualquer coisa, nós vemos alguma coisa acontecendo, mesmo que não temos nada a ver com isso, nós sofremos, nos indignamos, choramos vendo uma pessoa chorar. Nós somos assim, nós temos o Espírito Santo de Deus, isso é Deus na nossa vida. Só que muita gente usa de maldade e aproveita esse sentimento nobre, que é o amor que nós temos, o maior sentimento de todos, o maior dom de todos, para, usando de maldade, leviandade, falar coisas que emocionam, que nos trazem lágrimas, e você pensa às vezes que a pessoa é de Deus porque você ficou emocionado com aquele discurso, com aquela palavra. Nós não vemos aqui o apóstolo Paulo pregando, ou mesmo o Senhor Jesus anunciando a salvação, e as pessoas chorando, emocionadas pelo que eles disseram. Não vemos nada disso, vemos eles contendendo com o Senhor, perguntando, querendo saber, porque a palavra de Deus, irmãos, entendam bem isso, temos que ter isso sempre na nossa mente, no nosso coração. A palavra de Deus não é emoção, emoção é uma coisa carnal. Nós temos que praticar o culto, viver o culto racional, com a razão. Eu quero saber o porquê disso, eu quero saber o porquê daquilo. O que é isso aqui, o anjo tocando a trombeta? O que é isso aqui, o segredo de Deus? O que é isso aqui? Eu posso trazer uma mensagem de tal forma que todos nós vamos nos quebrantar. Às vezes o Senhor nos quebranta, mas vem de Deus, e nós sabemos quando vem de Deus. E não podemos nos confundir quando é da carne. Então, querido irmão, querida irmã, saiba que está chegando esse dia aqui. O sexto anjo está tocando a sua trombeta, já está tocando a sua trombeta, porque está se preparando o cenário para a sétima trombeta. Então, a mensagem do sexto anjo está sendo transmitida. E a mensagem do sétimo anjo logo também completará, e a igreja será arrebatada. A igreja vai passar por uma tribulação muito grande, que se possível fosse, o inimigo ia enganar até os eleitos. Se ele tem poder para enganar os eleitos, é porque a igreja vai estar aqui na terra, não vai estar longe, vai estar aqui na terra, num deserto. Esse deserto é porque a igreja não vai ter mais trabalho algum, nós vamos somente adorar a Deus 24 horas por dia, louvar e adorar a Deus. Nós não vamos poder trabalhar, nós não vamos ter outros compromissos. É assim que a palavra nos mostra. Deserto é isso, nós não temos o que fazer, nós não vamos poder trabalhar, não vamos ter compromisso algum, porque nós não vamos receber o número da besta. Então nós vamos estar nesse deserto, e ali o que nós podemos fazer? É só cantar hinos de louvor a Deus, adorar a Deus e examinar a sua palavra. Que Deus te abençoe a você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus, amém.